Olá pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Direito e Família Atual. Para quem não me conhece, está passando por aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Rosa Poza, falando com vocês aqui de Guarulhos, São Paulo. Vou começar já de antemão lendo o artigo de lei que vai servir como fundamento para o que eu vou tratar com vocês aqui hoje no canal. Da perda da propriedade. Desculpe, mas eu vou ter que fazer a leitura para depois dar a explicação para vocês. Artigo 1275 do Código Civil. Além das causas consideradas nesse código, perde-se a propriedade por alienação, pela renúncia, por abandono, por perecimento da coisa e por desapropriação. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 2, que é alienação e renúncia, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro de título transmissivo ou do ato renunciativo no registro de imóveis. Muito bem. Por que nós vamos falar a respeito disso hoje? Porque muitas pessoas acham que o fato delas terem adquirido um imóvel, feito a escritura certinha, registrado no cartório de registro de imóvel, estarem pagando o IPTU, é motivo para que elas permaneçam absolutamente tranquilas, sem nenhum tipo de preocupação. E não é verdade. Eu citei aqui algumas situações onde a pessoa pode perder a sua propriedade, mas o próprio código fala que além dessas tem outras. Então veja só, a gente falou alienação, que é a venda, né? Renúncia, quando a pessoa abre mão, por abandono, né? A pessoa largou de mão, por perecimento da coisa e por desapropriação. E ele fala que além de outras causas que o próprio código aqui salienta, né? Gente, não é suficiente que eu pague o IPTU, que eu cuide do meu imóvel, que eu tenha feito a escritura, que eu tenha registrado. Não é só isso que é suficiente. Então, vamos dar um exemplo aqui para que vocês possam entender, um exemplo que muitas vezes pode parecer assustador, mas que, não me lembro se foi essa semana ou na semana passada, eu vi pelo menos umas 2 reportagens de casos de pessoas que, donas de imóveis na praia, foram surpreendidas com a venda desses mesmos imóveis. Nossa, mas que situação é essa? Pois é. Imóveis esses que, por serem imóveis de veraneio, ou seja, imóvel que a pessoa só usa de final de semana, em época de férias, feriados e tudo mais, a pessoa não vai muito lá, né? Geralmente, imóvel assim, por exemplo, uma casa, imóvel que não está dentro de condomínio, porque quando está em condomínio tem uma certa restrição para se entrar no imóvel, então fica mais complicado acontecer esse tipo de coisa. Mas o fato que eu vi, né, que chegou ao meu conhecimento através de reportagem, foi assim, de se colocar determinados imóveis à venda, aparecerem interessados, pessoas chegarem até mesmo a fazer pagamento em dinheiro para esses supostos donos desses imóveis. A pessoa fez o pagamento, chegou até, em algumas situações que eu vi, lamentavelmente, na reportagem, a pessoa chegou até a se mudar para o imóvel e depois, posteriormente, a pessoa é surpreendida com um oficial de justiça na sua porta, com um mandado com uma liminar lá de reintegração de posse em favor do dono. Então vejam vocês que situação complicada, né? Então o dono estava pagando seu IPTU, tinha sua escritura registrada, tudo certinho, cartório de registro de imóvel, tudo como manda o figurino. Mas faltou ali um detalhe no exercício da propriedade dele. Vigiar, né, o exercício da posse direta ali, a fiscalização com relação à propriedade dele, porque se eu tô longe, eu continuo mantendo a posse do meu imóvel. Eu já expliquei aqui no canal para vocês a questão de propriedade, de posse e tudo mais. O proprietário aqui no caso, ele tem a posse, sim, ele tem a propriedade, mas ele está exercendo essa posse de longe, né? Então muitas vezes ele está morando aqui em São Paulo, e o imóvel está lá no litoral, a porta está fechada e ele está aqui.
Então, os olhos dele não estão sobre a propriedade dele, sobre o imóvel dele. E aí, num momento como é que se diz? Um momento ali onde a pessoa fica um pouco, fica um tempinho ali distante do seu bem, deixa de ir visitar ali por alguns meses, ela pode ser surpreendida com alguém mais astuto que comete vamos dizer, pratica um estelionato, que aí a gente está falando de estelionato, né? Vender um imóvel de outra pessoa nessa situação. Então, olha que situação perigosa. Ué, doutora, mas a senhora acabou de falar aí do exemplo que a pessoa comprou e acabou perdendo em função ali do proprietário porque houve a reintegração de posse. Sim, para felicidade desse proprietário aqui que viu a tempo, né? Viu a tempo e conseguiu entrar ali com a possessória e conseguiu reaver o seu imóvel. Mas também vi nesses últimos dias outros casos de que a pessoa demorou para tomar ciência de que estava havendo alienação desse bem, porque era numa rua onde não tinham muitas casas e tudo mais, e os vizinhos que tinham ali daquele imóvel não acharam nada de diferente, até porque casualmente aquele proprietário alugava a casa, então a pessoa não viu nada demais. E quando a pessoa chegou lá para ver, já tinha até reforma no imóvel. Um dos casos eu vi, tinha até o tapume na frente do imóvel, e o proprietário ali se desesperou. Então vejam vocês, nesse tipo de situação, se não houver uma providência imediata, a pessoa vai ter dor de cabeça. Ela vai recuperar o imóvel dela? Muito provavelmente vai, mas vai ter uma dor de cabeça daquela, gente. Então vejam vocês que não é suficiente apenas que eu me preocupe em regularizar a situação do meu imóvel, regularizar a documentação, pagar IPTU, deixar meu imóvel lá bonitinho, tudo arrumadinho. Não é suficiente, às vezes fica até atrativo para o amigo do alheio, né? É importante que eu exerça a vigilância sobre o meu imóvel. Então, se eu não posso estar lá sempre, eu tenho que ter alguém que faça isso por mim, que verifique, que esteja constantemente ali adentrando o imóvel, verificando se está tudo certo, tudo correto. Para quê? Para que no caso de uma invasão, no caso de uma situação como essa, as ações possessórias, as medidas possessórias sejam tomadas imediatamente. Para quê? Para que eu possa obter a liminar ali, que é para que eu possa imediatamente retomar a posse do meu imóvel. Então, vejam vocês a complicação que a gente tem mesmo enquanto proprietário, né? E por que eu estou frisando com relação a esse particular? Por conta dessas reportagens que eu vi, me chamaram a atenção e, de fato, às vezes a pessoa fica um pouco descuidada com relação a isso e pode ser um complicador aí. Já vi até casos de ameaça de morte por conta da possibilidade aí do ajuizamento da reintegração de posse, né? Eu vi casos da pessoa ser ameaçada por estar exercendo o direito dela a fim de proteger a sua posse, né? Então, eu trouxe esse material aqui hoje para vocês, esse conteúdo, para que vocês fiquem alerta. Quem tem imóvel nessa situação, ou mesmo imóvel alugado que está longe aí da sua casa, que você não vê todos os dias, fiquem atentos, gente, né? Quando pensa que não, o imóvel está invadido e o dono não está sabendo. Depois ele vai ter uma surpresa. Então é importante que haja essa vigilância a fim de que não se tenha surpresa e aborrecimentos muito maiores, tá bom? Num próximo vídeo eu vou falar de um outro tipo de perda de propriedade, que é muito comum também e nem sempre as pessoas estão devidamente ligadas. Me acompanhe no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative aqui o sininho que tem aqui embaixo para que você receba as próximas notificações, e daqui mais alguns vídeos vocês vão ter esse próximo conteúdo que eu vou falar sobre um outro tipo de perda de propriedade muito comum e vocês vão ficar assustados com essa possibilidade, tá bom? Me acompanhe aqui que vocês vão ver.
Obrigado por vocês terem me assistido, obrigado aos novos inscritos, muitíssimo obrigado àqueles que já estão aqui há mais tempo, né? E estarem sempre comentando aqui, deixando o seu recadinho para mim, sempre tão generoso. Muito obrigado, gente. Eu agradeço imensamente a todos vocês e me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.